Feliz aniversário, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, feliz 136 anos PIBRJ. Todos vocês são convidados para esse tempo de festividade, que começa hoje, dia 2 de agosto, e vai até o dia 24 de agosto. Isso mesmo, uma segunda-feira, 24 de agosto, quando teremos uma grande celebração. Todos online, todos juntinhos, distantes, mas não sozinhos. Repito, distantes, mas não sozinhos. Este é o tema do nosso aniversário, das festividades do nosso aniversário. Mas temos uma divisa também. É um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês. Este texto bíblico diz respeito à palavra do apóstolo Paulo. É uma escrita, é uma carta escrita à mão que ele fez para ser lida junto aos irmãos da cidade de Filipos. Portanto, Filipenses 1:3. Antes de dizer esta frase, estas palavras de Paulo, eu quero te dizer, contextualizar você sobre como estava a situação de Paulo neste momento da carta. Isso tem muito a ver com o nosso momento. Paulo estava preso, Paulo estava isolado, Paulo estava distanciado daquelas pessoas que ele tanto amava e também da sociedade. Por conta deste fato, ele escreve a carta como ele escreveu e escreve esse texto que eu quero ler para vocês. Filipenses 1:3 diz assim: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Exatamente isso. Paulo diz: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Mais à frente, nesta mesma carta, versículos à frente, Paulo chega a dizer que os filipenses estavam em seu coração. Eu uso dizer então que o lugar de encontro de Paulo com os filipenses era o seu coração. O local de encontro dos filipenses com Paulo era o coração dos filipenses. É por isso que eu disse que esse texto tem tudo a ver conosco. Nós estamos isolados. Não podemos ir à igreja, não podemos estar com os membros de nossa igreja, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos distantes, porém não estamos sozinhos, não estamos isolados. Eu quero propor para você que as mesmas lembranças de Paulo, o mesmo sentimento de Paulo em relação aos irmãos lá de Filipos, seja este que permeia todo o nosso ministério, o Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, neste mês. Boas lembranças, boas ações, à distância, que é o que nós podemos fazer neste momento. Assim sendo, nosso tema, distantes, mas não sozinhos. Nossa divisa, Filipenses 1:3. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Vamos começar a fazer isso, agradecer a Deus por você a partir do dia 8 de agosto, sábado agora, quando estaremos num encontro de oração, que estamos chamando de Orando no Aniversário da Igreja. O Ministério de Intercessão de nossa igreja está promovendo esse tempo tão significativo. Estaremos orando de 9 a meio-dia, depois estaremos orando de 2 às 5 horas da tarde e depois, por último, estaremos orando das 6 horas às 9 horas da noite. Todos juntos, onde? Na igreja? É claro que não. Como disse, todas as programações online. Nós estaremos juntos no aplicativo Zoom. Para você acessar esse aplicativo, você precisa de um link. Esse link está à sua disposição agora, aí na descrição do nosso vídeo do culto no Facebook ou no YouTube. Esse link também para você acessar o aplicativo Zoom, você pode encontrar no informativo semanal da nossa igreja. Esse informativo semanal está logo na primeira página do site da nossa igreja. Você pode acessar este site e você terá esse link. Clicando no link, você inclusive tem a senha para poder participar. Assim sendo, até dia 8, sábado agora,
orando no aniversário da igreja, 8/8. É momento de confissão, oportunidade para manifestarmos diante do Senhor o arrependimento pelos nossos pecados e buscarmos o seu perdão com a mesma convicção e firmados no mesmo conhecimento acerca de Deus com que fez Moisés quando clamou pelo povo de Israel. Diz assim a Bíblia no livro de Números, capítulo 14, versos 17, 18 e 19. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade. Piedoso, longânimo, benigno é o Senhor. Deus misericordioso e perdoador, mas também Deus de justiça, que ao culpado não considera como inocente. Deus de amor, grande em poder, força e sabedoria, que na cruz de Cristo conciliou justiça e misericórdia, oferecendo perdão a todo aquele que se volta para Ele. Com esta certeza de fé, vamos agora orar, confessando as nossas culpas e pedindo o perdão do Senhor. Senhor Deus, piedoso e misericordioso, distanciados fisicamente, estamos espiritualmente reunidos na Tua presença em culto ao Teu nome neste momento, confessando os nossos erros e pedindo o Teu perdão. Sabemos que nada merecemos, mas oramos confiados nos méritos de Cristo, que na cruz do Calvário cumpriu a justiça divina, pagando o preço dos nossos pecados. Em nome de Jesus, perdoa-nos. Amém. Sejam bem-vindos, casal Solonca e família Nunes. Assim como eles, se você quiser participar desta cena, chamamos de mural das fotos de nossa igreja, uma cena quando o nosso passado conversa com o nosso presente através das fotos, você pode mandar a sua foto para nós. Nós temos apenas 3 sugestões. Tire a foto durante o culto, sempre com o celular deitado. Segunda dica, você mande esta foto para nós pelo endereço eletrônico pibrj136@gmail.com. Ainda, se você não é membro de nossa igreja, se você se sentir bem, por favor, dê o seu nome, coloque o seu nome, de onde você é, igreja, ou se não participa de nenhuma igreja, pode colocar lá, se assim você preferir. Queremos ver vocês, queremos dar rosto a vocês, vocês que participam intensamente dos cultos da nossa igreja. Temos uma gratidão, eu tenho uma gratidão a vocês, voluntários da igreja, pela dedicação durante todo este mês no processo de elaboração dos cultos
online dos 136 anos da nossa igreja. São vários cultos, várias atividades, muitos dons sendo dedicados ao Senhor, muitas tarefas, muitos talentos à disposição da nossa igreja, e nós queremos dizer a você muito obrigado por isto. Uma palavra de gratidão minha. A equipe de edição dos cultos online, Raíssa, Felipe e Persiliano. Estes irmãos têm se reunido constantemente de dia, de noite e de madrugada. Nos encontramos às 5, às 4, às 3 da manhã para resolver todas as questões para que este culto esteja pronto para você participar dele. Obrigado a vocês são muito especiais para a nossa igreja. O voluntariado de vocês é algo que a gente quer agradecer e queremos honrá-los nesta palavra. Esse comprometimento, essa dedicação de vocês favorece o que nós vamos ver agora. Ao enfrentar o distanciamento da pandemia de 2020, podemos imaginar que ninguém jamais passou por uma experiência semelhante. Vamos então voltar ao passado e, a partir do ano de 1884, imaginar Anna Bagby, um dos membros fundadores da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, sentindo a mesma solidão e isolamento durante a sua jornada missionária. Com estas cartas, baseadas na vida de Anna Bagby, vamos descobrir como ela enfrentou perdas, epidemias, solidão e distanciamento. As Cartas de Anna. Sexta-feira, 29 de agosto de 1884. Queridos mamãe e papai, acabei de saber que um navio para os Estados Unidos está saindo hoje. Então, estou escrevendo uma carta pequena para enviar hoje. Mas também pretendo traduzir esta carta para minha aula de português à tarde. Primeiro, quero dizer quanto sinto sua falta. É difícil acreditar que já passaram quase 3 anos sem ver vocês. Eu gostaria de ouvir sua voz e dar um abraço. E preciso tanto da sua ajuda, mamãe, com Hermina e Luther. E sei quanto você quer conhecer seus netos. Mas não pode ser. Chegamos ao Rio de Janeiro no dia 24 de julho e adivinha, já começamos uma nova igreja. Foi domingo passado, 24 de agosto, contando com 2 estrangeiras além de Will e eu. Ontem, quinta-feira, mais 4 estrangeiros pediram para ser membros. Will diz que é o dia das coisas pequenas, porque somos 8 pessoas numa cidade de 400 mil. Depois de um mês, descobri que o Rio é muito diferente do que a Bahia. A indiferença aqui é pior do que todas as pedras que jogaram contra nós na Bahia. Papai, ore para que Deus nos envie um obreiro para ajudar a Will com o evangelismo. A obra é grande e estamos sentindo sozinhos. Como tenho saudades de Kate e Zachary na Bahia. E não quero ser egoísta, mas eu também queria uma companheira para me ajudar com meus trabalhos. É difícil, mas se tivermos que esperar 7 anos, como William Carey na Índia, para nossa primeira conversão no Rio de Janeiro, eu peço a Deus para a gente não desanimar. Ai, quanto eu amo vocês! Essa distância é tão difícil. Estou nessa cidade tropical e vocês longe de mim em Texas, mas foi Deus quem me trouxe aqui.
Agradeço que, embora a distância seja grande entre nós, eu nunca estou sozinho, porque Deus está comigo. Sua filha amorosa, Annie. Em tempo, lembrem, dou graças a meu Deus todas as vezes em que me lembro de vocês. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Nesta manhã, oraremos pelos irmãos Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celis Queiroz, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Sales, Israel de Souza, Joaquina Anjos, José Gomes da Silva, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo. À noite oraremos pelos demais componentes desta lista. Devemos orar também pelas famílias enlutadas. Nós temos em nossa igreja essa semana o pastor Josias Cardoso Machado, que perdeu a sua esposa esta semana que passou. Irmã Lícia Figueira Machado. Então oremos pelo consolo dele e de todos os seus filhos, noras, netos. Oremos também pelo irmão Silvio Chácara, que perdeu a sua esposa, a irmã Alexandrina, também na semana passada. Oremos pela senhora, pela irmã, não é membro da nossa igreja, mas é nossa irmã em Cristo, a irmã Regina. Ela é esposa do pastor Antonino. O pastor Antonino faleceu também esta semana. E oremos pela irmã Miriam Carvalho, que perdeu o cunhado. O marido da irmã faleceu esta semana. Vamos continuar orando pelos irmãos que estão lutando contra o câncer. Maria José, Jefferson da Silva, Marlene Chaves, Celi Damasceno. Oremos também pelo senhor Dorino Franchetti, é um italiano que mora na Itália, e aparentado com alguns membros da nossa igreja, e ele está também precisando da oração do povo de Deus. Oremos também pelos 136 anos da nossa igreja. Vamos agradecer a Deus a bênção que é completar 136 anos. Curvemos as cabeças e oremos. Deus e Senhor, nosso querido Pai, nosso amado Deus, nós te louvamos porque nos permites mais um dia de vida, mais esta bênção, a de podermos estar vivos e poder receber das tuas mãos as tuas bênçãos. Oramos nesta hora, Senhor, pelos irmãos pastor Josias Cardoso Machado, irmão Silvio Chácara, irmã Regina, irmã Miriam Carvalho, que estão enlutados, entristecidos com o passamento dos seus entes queridos. Oramos a Deus por estes outros irmãos que estão na luta contra o câncer. Oramos por esses outros irmãos também que estão acamados ou em casa sem poder se movimentar em função da idade avançada ou de algum impedimento na sua saúde. Oramos por todos eles, oramos por todos nós, oramos pelos que cuidam deles. Oramos, Senhor Deus, também agradecidos pelos 136 anos que tens concedido a esta igreja, que ela continue sendo, na cidade do Rio de Janeiro, um farol aceso a mostrar aos homens o caminho, o único caminho para o céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, continua falando-nos neste culto, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Nossa meditação nesta manhã parte de um versículo de Salmo capítulo 94. Salmo capítulo 94, versículo 19. Ali lemos estas palavras: Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Novamente. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Preocupações versus consolações. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nos dirigimos à Tua presença, ao Teu trono misericordioso, para suplicar nesta hora a inspiração do Teu Espírito, a concentração dos nossos pensamentos na Tua palavra. Que este texto sirva para edificar o nosso coração, corrigir em nós algum desvio que porventura esteja acontecendo. Ajuda-nos a fixar os olhos na pessoa de Jesus, nosso supremo amigo e consolador, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. A revista Seleções, edição norte-americana de julho de 2003, publicou uma charge, desenhozinho, que evidenciava e denunciava ao mesmo tempo o cúmulo da cultura da preocupação que o homem moderno produziu. O desenho era o seguinte: era um cemitério, via-se claramente que era um cemitério, né? O túmulo, uma lápide, algumas flores ali em cima do, digamos, do morundu, e sobre ali, e a frase que vinha dita pelo morto, provavelmente pela morta, porque a frase era a seguinte: será que eu não esqueci o ferro ligado? Será que eu não esqueci o ferro ligado? Ou seja, a pessoa já morreu, mas ainda está preocupada. Às vezes nós nos preocupamos precocemente com as coisas, como aquela garotinha que estava esperando ser atendida no consultório do dentista. E aí ela está ali folheando algumas revistas e de repente, depois de muito folhear, ela levanta a cabeça e pergunta para a mãe assim: mãe, quando é que eu vou ter celulite? Preocupação precoce, deixa a idade chegar, menina. Ou seja, você vive preocupado? Vive preocupado a esse ponto? Então é para você que o salmista está dirigindo estas palavras nesta manhã. As palavras são: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações alegram a minha alma. Outras traduções, como por exemplo a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Na Nova Versão Internacional, nós lemos: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E, finalmente, a Bíblia de Jerusalém diz assim: quando as preocupações se multiplicam em mim, o verbo multiplicar também aparece na nossa tradução, quando os cuidados do meu coração se multiplicam. Então, a Bíblia de Jerusalém diz: quando as preocupações se multiplicam em mim, as tuas consolações me deleitam. Então vamos aos destaques do texto. A primeira coisa que a gente destaca desta frase é que a vida nos oferece muitos motivos para nos preocuparmos. Sim, meus queridos amigos, a vida coloca no nosso prato muitas vezes muitas preocupações. As preocupações nos assediam como se fossem gafanhotos famintos. Nós nos preocupamos com os nossos filhos,
nós nos preocupamos com os nossos pais, nós nos preocupamos se seremos aprovados ou não no exame que vamos fazer, se teremos emprego ou se vamos manter o que já temos, nós nos preocupamos com a nossa saúde ou com a falta dela, nós nos preocupamos com a política, com a economia, com a aposentadoria, com o Enem, com o vírus, enfim, é muita coisa para a gente se preocupar nesta vida. Tem gente até que perde o sono por causa do time de futebol. Então é muita preocupação. E eu essa semana fiquei pensando, qual deve ser a maior preocupação que nesse instante esteja atravessando a cabeça, o coração das pessoas? Será a Covid-19? Será a volta às aulas? Será que as pessoas estão preocupadas com o peso que elas estão adquirindo durante a quarentena? Será que estão preocupadas com a eleição de 2022? Aí eu fui ao Google perguntar, Google, qual é a maior preocupação das pessoas neste momento? Sabe qual foi a resposta? Você não vai acreditar. A maior preocupação das pessoas neste momento resposta do Google, o nível da bateria do celular. Pode uma coisa dessas? O nível da bateria do celular. Ah, meus amigos, é muita preocupação neste mundo. Um grande escritor dinamarquês chamado Hans Christian Andersen, ele é o autor das histórias mais populares, histórias infantis mais populares, como a da Pequena Sereia, a história do Patinho Feio, a história da roupa nova do rei, que é muito engraçada até, né? A roupa nova do rei, que não era roupa nenhuma, o rei estava nu. Mas Hans Christian Andersen tinha uma preocupação e não era celular, porque ele não tinha celular. Mas ele vivia preocupado e a preocupação que ele sofria era aterrorizante. Era um mal chamado tafofobia. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. Agora você vê, com tanta coisa para se preocupar neste mundo, Hans Christian Andersen se preocupava tinha medo de ser enterrado vivo, e como resultado, ele carregava sempre um aviso no bolso, dizendo que se alguém o encontrasse inconsciente, não era para deduzir que ele estivesse morto. Por favor, se me encontrarem caído por aí, não deduzam que eu estou... Não me enterrem, em outras palavras. Era a preocupação do Andersen. E muitas vezes ele deixou bilhetes pela casa fora, na sua mesa de cabeceira, com os dizeres, eu só pareço morto. Eu só pareço morto, não estou morto não, por favor, não me enterrem vivo. E ele viveu, queridos irmãos, nessa loucura, até que ele finalmente morreu, e morreu de câncer aos 70 anos, no ano 1875. Qual é a sua preocupação? Jesus contou uma parábola de um homem preocupado. Um homem que perdia o sono por uma razão muito simples. Ele era um fazendeiro rico e perdia o sono porque os seus campos produziram muito mantimento. Veja a preocupação. Enquanto metade ou mais da metade do mundo se preocupa porque não tem mantimento, este homem se preocupava porque ele tinha mantimento demais. E aí ele não tinha onde guardar tanto recurso e tanto fruto da sua colheita. Decidiu então fazer o quê? Derrubar os celeiros antigos e construir outros novos. Olha só, em vez de se preocupar em dividir, doar, né, fazer uma campanha, não, a preocupação dele é egocêntrica. Ele quer juntar tudo e colocar tudo ao seu alcance, e ele ruminava ainda esses pensamentos de destruir por abaixo os celeiros antigos que não comportavam mais todos os seus bens e edificar outros celeiros maiores. Nisso ele ouve uma voz, e a voz diz o seguinte: insensato,
Esta noite te pedirão a tua alma, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? E olha o vocativo, insensato, porque é insensato o homem que se preocupa com as coisas deste mundo, esquecido, porém, das do mundo vindouro, esquecido da eternidade. Preocupações, como elas nos adoecem, como elas nos atrapalham às vezes de ver o futuro para além das coisas que nós vemos. Stanley Jones, grande missionário norte-americano, foi missionário na Índia praticamente a maior parte da sua vida. Ele contou num dos seus livros de um médico da Universidade Johns Hopkins, é uma universidade muito famosa nos Estados Unidos, especialmente na área de medicina. E esse médico dizia: nós não sabemos por que as pessoas que vivem preocupadas morrem mais cedo do que as que não se preocupam. Mas isso, diz o médico, é um fato. O médico não sabe por quê, né? Ele não sabemos por que as pessoas que vivem preocupadas morrem mais cedo do que as que não se preocupam. Mas isso é um fato. Nós sabemos por quê, né? Nós sabemos por quê. Por isso o salmista diz: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações alegram a minha alma. Meu amigo, fique você sabendo uma coisa: aquilo que te preocupa revela um pouco da tua personalidade, revela um pouco dos teus valores e revela um pouco da tua fé. Então veja só, aquilo que te preocupa é revelador, revela tua personalidade, revela valores e revela também a tua fé, se tem ou se não tem, por exemplo. Então, nós precisamos lembrar que a vida nos oferece muitos motivos para nos preocuparmos. E são tantos os motivos que o verbo usado aqui no versículo que nós lemos, Salmo 94, 19, é o verbo multiplicar. Quando os cuidados do meu coração, cuidados é a palavra para preocupação, mesma coisa. Quando as preocupações do meu coração se multiplicam, e realmente, às vezes, a vida se encarrega de multiplicar as preocupações, os problemas, as aflições, as tribulações em nosso derredor. Mas há uma segunda verdade aqui no texto à qual convém dar alguma atenção. A segunda verdade é que Deus oferece aos seus filhos o privilégio de serem consolados. Veja que o salmista diz: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações. Está falando a Deus, está se dirigindo a Deus, Pai, e ele está dizendo que quando os cuidados do seu coração são tantos que se multiplicam, as tuas consolações, ó Deus, diríamos nós, né? As tuas consolações, elas alegram a minha alma, recreiam o meu interior, diz aí a outra tradução. Então, veja que as aflições, as preocupações, os cuidados estão no plural. Estão no plural. Então, aqui está falando de preocupações, mas ao mesmo tempo em que as preocupações estão no plural, observe que as consolações também. As tuas consolações alegram a minha alma. Então, plural para preocupações, plural para as consolações. Consolações. E é como se para cada preocupação Deus destinasse uma consolação. Para cada preocupação, Deus separa uma consolação. E isso realmente consola o nosso coração. Foi por isso que o grande compositor Handel, quando ele compôs a sua grande, belíssima obra chamada O Messias,
Ele abre essa obra com uma palavra do profeta Isaías, Isaías 40, versículos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Queridos irmãos, será que é coincidência? Será que é coincidência o fato de o Espírito Santo ser chamado de Consolador? Consolador. Quando Jesus preparava emocionalmente os discípulos para deles se despedir, Jesus disse a eles estas palavras de João capítulo 14, versículos 14, 16 e 14, 26. Esses dois versículos do capítulo 14 neles Jesus fala sobre o Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Isso é o 16. Agora o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então esse é o Consolador. Rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Aí os muçulmanos logo se apressam a dizer que esse outro Consolador é Maomé. Mas o versículo 26 corta essa possibilidade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas. Então aqui nós temos a referência ao Consolador, o Espírito Santo como Consolador. E a palavra Consolador aqui, na língua do Novo Testamento, língua original, é uma palavra que já se popularizou entre os evangélicos de um modo geral. É a palavra Parácletos. Alguns pronunciam Paracletos, tanto faz. Mas Parácletos, aqui na minha tradução, Almeida século 21, ele coloca uma nota de rodapé dizendo onde está a palavra Consolador, ele coloca assim, também pode ser traduzido como ajudador, como encorajador e também como advogado. A palavra quer dizer alguém que é chamado para ficar ao lado da gente, pará quer dizer ao lado em grego, para ficar ao lado, para nos ajudar a enfrentar os problemas, sejam eles quais forem. Eu consultei esta semana um dicionário em espanhol que diz que Paráclito era a pessoa, uma informação muito interessante, era a pessoa que se dedicava a fortalecer os guerreiros nas batalhas do Império Romano. Tá bom, o Império Romano, o exército romano vai sair para uma guerra, então havia a pessoa do Parácletos. O que ele fazia? Ele ficava do lado, animando os soldados, com palavras de ânimo e recordando as vitórias passadas e com cânticos. Ele cantava os cânticos vitoriosos do passado. Então ele trazia isso à memória das pessoas, trazia isso à memória dos soldados, para que eles se enchessem ainda mais de desejo de lutar, focassem na luta e aí vencessem as batalhas. E é interessante porque o Espírito Santo fará a mesma coisa no versículo 26 que nós lemos, João 14, 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das vitórias passadas, lembrar das bênçãos do Senhor. Por isso é muito importante você lembrar o que Deus tem feito na sua vida, para que você não fique à mercê da maldade, às vezes, das circunstâncias. Então você precisa deixar que o Espírito Santo lembre a você as vitórias que você já conseguiu com Ele. Eu li uma história de um missionário que estava traduzindo o Novo Testamento para um dos
mais de 400 dialetos chineses. E o missionário tinha muita dificuldade em encontrar uma palavra que traduzisse bem Paráclitos, que traduzisse bem a palavra Consolador, e ele não encontrava no seu arsenal, no vocabulário, ele não achava uma palavra naquela língua que traduzisse a ideia de Consolador, de Paráclitos, e aí ele deixou para lá, né? Quando o tradutor faz assim, quando ele não encontra uma palavra, ele deixa de molho e vai continuando o trabalho até que uma luz apareça para voltar ali. E um dia ele estava conversando com um crente chinês e o crente saiu-se com esta: um vizinho meu morreu e eu vou fazer uma visita de consolação à esposa dele. Aí o missionário: espere, você usou essa palavra, você vai fazer o quê? Você vai consolar? E aí neste momento o missionário pegou a palavra que traduzia a ideia de consolação. Só que a ideia de consolação naquele idioma era o seguinte: o que o chinês na verdade disse foi: eu vou ajudá-la a dobrar a esquina. Vou ajudá-la a dobrar a esquina. E aí então o tradutor ficou muito feliz porque arranjou a palavra de que precisava. Meus queridos amigos, o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, aquele que foi chamado para ficar ao nosso lado e nos encorajar, e nos lembrar, e nos defender, nos advogar, ele também é aquele que nos ajuda a passar, a dobrar as esquinas difíceis da nossa existência. O Senhor vai conosco, Ele está o tempo todo nos acompanhando e nos ajudando nas nossas lutas, porque quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações, no plural, alegram a minha alma. Eu creio que quando se fala em consolação, em conforto de Deus, eu acho que o texto que primeiramente nos acorre, que vem à nossa mente, é o texto clássico de consolação, muito bom para ser lido em todo o tempo, que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Ali, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Tribulação é outra palavra aqui para quando os cuidados do meu coração, cuidado, tribulação. Então, Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que texto fantástico, merece memorização. Coloque aí nos dias de quarentena que ainda restam, memorizar 2 aos Coríntios 1, 3 a 5, ou 3 e 4, se quiser parar no 4 também pode. Então, a vida nos oferece uma multiplicação de preocupações, mas Deus nos oferece as suas consolações. E por fim, nós temos mais uma verdade aqui, é que as consolações de Deus nos oferecem alegria da mais genuína. As consolações de Deus nos oferecem alegria da mais genuína. Meus queridos amigos, o salmista fala aqui, então, ele estabelece um contrapeso. Se por um lado as preocupações se multiplicam no interior dos nossos corações, por outro lado, as consolações de Deus alegram a nossa alma. Veja que coisa maravilhosa, as preocupações
nos entristecem, elas se multiplicam dentro de nós, mas as consolações de Deus nos recreiam a alma, nos alegram o coração. Nós temos na Bíblia a história de uma pessoa que pode muito bem ilustrar isso. É uma pessoa que estava muito preocupada e a sua preocupação não era bobagem, não era coisa sem importância. O nome dela era Ana, esposa do senhor Eucana, e Ana tinha um problema seríssimo. Ela era estéril, não tinha filhos. E você já sabe que nos dias de Ana, como quase sempre na antiguidade, a infertilidade era como uma lepra e podia inclusive justificar o pedido do homem de divórcio. A infertilidade da mulher gerava tal insegurança nela que inclusive o homem tinha direito, se ele quisesse, ele estava no direito dele de se divorciar dela. E, então, o grande sonho de Ana não era perder peso, não era manter-se jovem, não era viajar para conhecer o mundo, mas o grande sonho de Ana era simplesmente ser mãe. E ela então fez a coisa mais certa que todo mundo que tem preocupações devia fazer. Ela foi orar. E sabe o que aconteceu? Ela transferiu o problema para a esfera divina e quando ela fez isso, as consolações, as consolações de Deus alegraram o seu coração, encheram o seu coração de alegria. E nós temos aqui no texto um contraste muito interessante, o texto que diz essa história, que é 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 10, diz que com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Com a alma amargurada, entristecida, destruída, devastada emocionalmente. Ela chorou, Ana orou primeiro, orou muito, orou ao Senhor e chorou muito. Tá, esse é o versículo 10. Agora veja o contraste no versículo 18. O versículo 18 vai dizer o que aconteceu depois que ela orou. E disse ela disse para Eli, que a tua serva encontre graça diante de ti. Eli era o sacerdote com o qual ela estava dialogando aqui. Então a mulher, Ana, seguiu o seu caminho e comeu. E a sua aparência deixou de ser triste. A sua aparência deixou de ser triste. E eu estava lendo isso na paráfrase, chamado A Mensagem. E a mensagem nesse versículo 18 diz assim: Ana agora estava radiante. Ana agora estava radiante. Que maravilha! Quando você ora, quando você transfere as suas preocupações para a esfera divina, o que acontece é isso. Você vai dizer como salmista: as tuas consolações recreiam a minha alma, as tuas consolações alegram o meu coração. Muito diferente de um poema de um poeta famoso no Brasil, membro inclusive da Academia Brasileira de Letras, o senhor gaúcho Carlos Nejar, em cujo poema diz: não tenho onde pousar o meu cansaço, não tenho onde deixar a solidão. Nós provamos os gomos de um fruto que não presta. Inferno é ser a terra em que os vermes e os anjos se enroscam e consomem. Inferno é ter nascido, inferno é ser homem. Que diferença! Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. Meus amigos, meus irmãos, a promessa de Deus é que, de um modo ou de outro, o Senhor nos consolará, o Senhor nos ajudará nas nossas preocupações, e as suas consolações nos acompanharão, atravessarão conosco o vale da sombra da morte,
e irão conosco dentro do barco da vida. E às vezes no barco da vida o mar está revoltado, ameaçador, é perigoso navegar. Mas se Cristo está no barco, tudo vai muito bem na viagem para Jerusalém. Quero terminar lembrando uma pesquisa e um gesto de uma pessoa. A pesquisa revelou que a ansiedade de uma pessoa é focada no seguinte: 40% desse foco estão em coisas que nunca acontecerão. 40% das nossas preocupações jamais acontecerão. 30% desse foco estão em coisas que aconteceram, mas que não podem ser mudadas. Então veja só, 40% no futuro, que pode não acontecer. 30% no passado, que já aconteceu e não pode ser mudado. 12% em coisas do tipo críticas de outras pessoas, e na maioria são falsas. E 10% na saúde, que acaba piorando com o estresse, com a preocupação excessiva. E 8% apenas desse foco estão sobre os problemas reais que serão de fato enfrentados. Só 8% de fato desses problemas terão que ser enfrentados. Olha como a gente se mata, como o nosso coração é especialista em multiplicar preocupações. Mas graças a Deus que as tuas consolações alegram a minha alma. E como eu disse, uma atitude de uma pessoa com a qual eu quero terminar. É um executivo inglês chamado Arthur Rank. Ele fez uma coisa original, eu nunca tinha lido sobre ninguém fazer isso. Ele decidiu que ele iria se preocupar apenas num certo dia da semana. Então ele olhou no calendário da sua semana e disse: bom, toda quarta-feira eu vou me preocupar. E iria então se preocupar na quarta-feira. E aí diz a história que quando acontecia alguma coisa preocupante, aí ele escrevia no papel e botava numa caixa, chamada Caixa das Preocupações, bem tipicamente, né, anglo-saxônico. Né? Ele criou uma caixa e dentro dessa caixa ele escrevia o papel preocupado com o salário no final do mês, se vai dar ou se não vai dar para pagar as contas. Então ele pegava escrevia isso, dobrava e colocava na Caixa das Preocupações. E aí toda quarta-feira, só quarta-feira, ele ia lá e abria essa caixa. E sabe o que acontecia? Ele descobriu, quando abria a caixa na quarta-feira, descobria que a maioria das coisas que o perturbaram nos últimos 6 dias já estavam simplesmente resolvidas. Em outras palavras, teria sido inútil se preocupar com elas. Quando as preocupações, quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações alegram minha alma. Senhor, nós te agradecemos o fato de que nós podemos correr para ti quando os problemas nos acossarem, quando nos atacarem, quando nos assaltarem, quando nos ameaçarem. Ó Deus, como é bom saber que temos em ti uma porta aberta para a qual nós podemos correr e pela qual podemos entrar. Muito obrigado pelo teu carinho para conosco. Continua cuidando de nós, das nossas crises e das nossas dificuldades, das nossas preocupações, que elas possam desaparecer diante das tuas consolações. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado a você que cultua conosco nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, da sua família, que durante essa quarentena você esteja sendo protegido pelo Senhor de todos os ataques de quaisquer vírus que venham de onde vierem. Nós queremos agradecer aos irmãos que nos ajudam na gravação. Na SECOM, dirigida pelo irmão Gandhi Giordano, nós temos o casal Luiz Luciana Persiliano, nós temos o irmão Carlos Roberto Silva, e nós temos também, eu não posso esquecer, domingo passado eu esqueci, peço até desculpa, a Raíssa Carvalho. Raíssa Carvalho também trabalha nesse setor e ela é responsável pela arte e tem feito um trabalho muito bonito também. Que Deus abençoe a equipe da SECOM, que Deus abençoe o nosso Ministério de Música, ao qual também agradecemos, que é o ministro de Música, Eduardo, e o irmão Felipe de Matos, que faz a montagem. Agradecemos também a Gerade, na pessoa do irmão João Marcos Sorém, que trabalha no apoio a esta gravação. Queremos convidar os irmãos para quarta-feira, para hoje à noite às 19 horas, neste mesmo canal, nosso culto de adoração ao Senhor. Você pode vir, é bem-vindo, e se quiser trazer alguém, mande o link para alguém que esteja talvez sem algum programa, talvez a igreja da pessoa não tenha culto, então Convide 19, pronto, que vai ser muito bom para a gente estar junto hoje à noite às 19 horas. E na quarta-feira, às 19h30, é o culto ao vivo, direto da nossa residência. E também eu quero convidar os irmãos para um culto de oração, a nossa vigília de oração do aniversário da igreja. É praxe, já há muitos anos, sempre no aniversário, ter uma noite ou um dia, geralmente é dia de vigília de oração. E nós vamos ter, mesmo com a pandemia, mesmo com a reclusão, nós vamos ter esta atividade no próximo sábado, dia 8 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. É online, você tem que, se estiver no celular, baixar o app Zoom, Z-O-O-M, Zoom, e aí entrar direitinho, né? E se estiver no computador, não precisa baixar nada, é só entrar no site do Zoom, depois a gente pode mandar o link para você, né? O link, qualquer outra informação que você precisar, os irmãos do Ministério da Intercessão estão às ordens para ajudar você. Os irmãos são Gelsa Santos, Márcia Pinheiro, Marcelo Cordeiro. Esses 3 irmãos, eles estão prontos a ajudar você a participar da vigília de oração do próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. E esse é o aniversário da nossa igreja. Quando se fala de aniversário, as pessoas perguntam, vai ter oferta? Sim, todo aniversariante não ganha presente. Então, a igreja faz 136 anos, não vai ganhar nada. Então, nós estamos lançando a campanha da oferta do aniversário dos 136 anos. A diretoria da nossa igreja propôs que a oferta do aniversário deste ano tenha como finalidade ou como destinação a conclusão das obras do projeto de adequação do sistema elétrico da igreja. Veja só, eu estou aqui dentro de um templo, né? Eu estou sozinho aqui num templo construído em 1928 e muitas das nossas instalações elétricas, a nossa fiação, por exemplo, é muito velha. E alguns engenheiros até já disseram, olha, é um milagre que essa igreja não tenha ainda tido um incêndio, por causa das coisas tão antigas que são. Então, a diretoria da igreja, a igreja como um todo, se propôs a mudar, trocar tudo isso, e foram feitas 3 etapas. As 2 primeiras etapas já foram concluídas, e a terceira etapa estava prevista para o início de 2021. Mas a diretoria entende que o momento de distanciamento social é propício para a conclusão das obras, porque estamos todos em casa, então é ótimo para trabalhar aqui, não vai interromper atividade nenhuma aqui. Mas
faltam os recursos financeiros para a realização dessa terceira etapa. Por isso, a diretoria lança um desafio à igreja, sugerindo que o alvo da oferta de aniversário deste ano seja de R$80 mil, o valor aproximado do custo desta última etapa do trabalho. Então você pode participar fazendo a sua oferta até o início do mês de setembro. Que bom, né? Entendeu tudo? Qualquer coisa à noite eu vou falar mais um pouco sobre isso também, ou vou repetir isso aqui à noite. Uma palavra também sobre o celeiro da nossa igreja. O celeiro tem uma coordenadora, e essa coordenadora é a nossa diaconisa, querida diaconisa Nilza Machado. E a irmã Nilza nos oferece aqui hoje um breve relatório das atividades, porque as pessoas perguntam, o celeiro parou de funcionar, não está funcionando, não está? Resposta: mesmo trabalhando com a equipe reduzida, todas as voluntárias, porque todas as voluntárias são de grupo de risco, então, mesmo assim, o celeiro continua o seu trabalho e agradece a equipe que, sob sua coordenação, está na linha de frente: a irmã Helena Florindo, a irmã diaconisa Jussara Figueira, a irmã Mercedes do Carmo e a diaconisa Miriam Peixoto na área de assistência social. Nós tivemos também a ajuda da estrutura da igreja através do seu administrador João Marcos, que tem dado um grande apoio. De março até este mês de julho foram entregues, de março até agora, até julho, foram entregues 515 cestas de alimentos, apoiando assim mais de 100 famílias por mês. Então, é a obra social da igreja, o grupo do celeiro, um grupo bonito de irmãs que trabalham. Eu sempre brinco com elas que elas parecem formiguinhas trabalhando, né, uma passando para outras coisas importantes, e elas trabalham e fazem esta obra. Deus abençoe as irmãs, a diaconisa Nilza Machado e as suas auxiliares. Também queremos agradecer aos irmãos que têm colaborado, cooperado financeiramente com o sustento do ministério da igreja, e nós temos surpresas a cada dia, especialmente a fidelidade dos irmãos, que não precisam ficar sendo exortados o tempo todo: irmãos, mandem seu dízimo, irmãos, tragam, porque o crente já sabe o seu compromisso. É isso que eu quero deixar claro. Eu acho que é isso que essa pandemia quer deixar claro também, é que o crente não precisa de exortação constante para se lembrar do seu compromisso com Deus. E os irmãos têm sido de uma memória fantástica. Os irmãos não têm esquecido a obra de Deus e ela está podendo ser feita. E os irmãos membros da igreja, além deles, outros irmãos de outras igrejas, olha só isso, de outras igrejas que se sentem beneficiados pelo ministério desta igreja através da internet, eles têm feito colaborações impressionantes, fiéis, generosas, constantes, todo mês, irmãos que não são membros da igreja. Se precisar, eu cito o nome, mas não vou fazer isso, para mostrar como tem sido abençoada a obra do Senhor nesse quesito também. Muito bem, os ministérios da igreja continuam trabalhando, como você viu aqui, né? PGM, EBD, oração, crianças, jovens, todos os ministérios estão, ministério de oração, tudo funcionando. Se você quiser participar, entre no site da igreja, www.pbrj.org.br, e ali você vai encontrar as especificações do que está sendo feito e como você pode participar. O que não pode é ficar de fora e dizer: a igreja acabou. A igreja não acabou, graças a Deus, ela continua firme, porque a igreja não é templo, irmão. Igreja não é edifício de tijolo, igreja é edifício espiritual, construído pelo engenheiro mor, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar este culto lendo para você as bênçãos finais de Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. O Deus de paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas,
vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Até mais, até às 19 horas. Deus abençoe você.